Olá, eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa, vamos tentar explicar para você, o público que nos acompanha, de uma forma mais simples, as questões que envolvem o seu dia a dia, problemas que você tem, não consegue entender direito. Os nossos convidados vão te ajudar a superar alguns obstáculos e até ajudar em algumas decisões. O nosso tema de hoje é o novo Código de Processo Penal. Pois é, não esqueça, nós estamos nas redes sociais. Você pode nos acompanhar também no Instagram, no Facebook, e a íntegra deste programa vai para o YouTube da TV Ceará. Temos também uma reprise no domingo. Confira. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. O atual Código de Processo Penal é de 1941, ou seja, tem 80 anos. Passou por alterações, mas está inadequado e defasado, principalmente em relação às mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988. Por isso, está tramitando na Câmara dos Deputados a PL 8045/2010. Esse projeto aí já tramita há 11 anos e visa reformar o processo penal brasileiro, instituindo um novo código. O projeto, para além de modernizar a legislação e torná-la mais eficiente e harmônica com os temas, também quer adequá-la à Constituição e ao Estado democrático e social de direito. O projeto é dividido em 6 livros e prevê grandes modificações na lei penal brasileira. Entre elas, agilizar procedimentos, diminuir o número de recursos, buscar garantir a imparcialidade do órgão julgador e a presunção de inocência do acusado. Cria também a figura do juiz de garantias, o fim da prisão especial, a segunda instância, o uso de escutas telefônicas e muitas outras mudanças. Mas, como tudo aqui no Brasil, também trouxe muitas polêmicas. E é por isso, o nosso tema de hoje é o novo projeto do Código de Processo Penal. No programa de hoje, para discutir e tentar explicar para você que pode ser atingido de uma forma ou de outra por esse processo, temos os convidados. Eric Pessoa, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigada, doutor Eric, por sua participação. Eu que agradeço o convite, Carlos Soraya. É uma satisfação imensa estar na Cena Pública, diante de um programa que tem uma visão de formar opinião, de auxiliar o cidadão cearense. Prazer estar com o colega Herbert Gonçalves Santos e o doutor Luciano, também aqui para debatermos sobre as possibilidades que podem implicar na vida dos cidadãos brasileiros. Ok, exatamente. E como ele já adiantou, temos também o doutor Herbert Gonçalves Santos, que é presidente da ACMP, Associação Cearense do Ministério Público. Olá. Olá, Carla Soraya. Cumprimento também o colega associado e promotor de justiça, Eric Pessoa, e também o doutor Luciano Dantas, advogado. É uma satisfação estar aqui, poder enriquecer o debate com todos vocês. E o doutor Luciano Dantas, advogado, é membro da Comissão de Estudos e Acompanhamento da Reforma do Código Penal da OAB Ceará. Doutor Luciano, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pelo convite a todos, Cumprimentar a Carla Soraya, todos os telespectadores da TV Ceará, cumprimentar os digníssimos representantes do Ministério Público, doutor Herbert e doutor Eric, que estão aqui presentes, para abrilhantar esse debate. Agora, para que o público saiba, a questão é tão importante que tanto o Ministério Público e a Associação aqui do Ceará, quanto a OAB, criaram aí essas comissões para acompanhar o andamento da PL 8045, que é de 2010. Mas eu queria antes que cada um me falasse como essas comissões estão acompanhando isso, já que há 11 anos esse código está sendo discutido. Vou começar então por ordem alfabética com o doutor Eric. Bem, falar do PL 8045 de 2010, precisamos contextualizar um pouco da situação sobre o regime de leis no Brasil. No primeiro momento, até na anunciação que foi dada do Código de Processo Penal, a gente ouviu aqui na sua introdução sobre o tempo, das décadas já de existência deste código, dele estar ultrapassado, ou não. E o que acontece? Existem diversos países do mundo, inclusive próprios Estados Unidos,
Nós temos uma Constituição lá que é bicentenária. Então, a leitura da lei ela pode ser feita a depender do momento, do contexto histórico que está se vivendo. Então, quando trazemos uma nova lei, é preciso realmente aprofundarmos um debate esse feito com muita responsabilidade, com todos os atores envolvidos no sistema de justiça, seja a advocacia, seja o Ministério Público, seja a magistratura, seja a Defensoria Pública, a advocacia pública, inclusive os cidadãos, que são os principais afetados quando se tem uma nova norma que impacta o sistema jurídico e que é aquele que mais tem clamor social, que é o de processo. Porque quando observamos os anseios dos cidadãos, eles não entendem por que alguém é condenado e não está preso, ou porque foi preso em um dia e está solto em outro, porque houve uma nulidade processual e o processo se acabou e aquele indivíduo que até pouco tempo estava prestes a ser condenado ou tinha sido condenado num grau de recurso num tribunal superior, deixa de ter validade o processo. Então, estas situações devem ensejar todo o cuidado e a cautela no estudo a ser desenvolvido quando se tem um novo sistema jurídico a ser implementado, né? No caso, o Código de Processo Penal. Então, quando a gente participa deste debate e observamos a tramitação do projeto de lei desde 2010, mas ele estava meio que engavetado. O debate, o doutor Herbert Gonçalves Santos, o doutor Luciano Dantas sabe disso, ele foi incrementado nas últimas semanas. A toque de caixa se decidiu colocar este processo em pauta e atender o regime de processamento de lei a fim de se pautá-lo e verificar uma possível aprovação ou uma rejeição parcial, enfim. Então, existem algumas situações que realmente precisam ser observadas com muito cuidado. Nós temos uma situação que tira o poder investigativo do Ministério Público. Imagine, por exemplo, eu aqui no MP de Minas, que estava visitando agora há pouco, 3.600 procedimentos de investigação criminal. Seria um inquérito policial dentro do MP. Com o final da possibilidade de investigação por parte do Ministério Público, todos esses PICs deveriam ser encerrados. Imagine 3.600 investigações criminais sendo colocadas na lata do lixo. Então, é provas, tipo, tudo isso sendo jogado fora. Tudo isso nada aproveitado. É uma situação que precisa de um cuidado especial. Analisamos o júri, minha titularidade é a promotoria do júri. Eu vejo nos olhos daquelas pessoas, familiares, enlutados, que aguardam ansiosamente um processo, ser pautado para uma sessão plenária, e observam o indivíduo condenado saindo, andando pela porta da frente do fórum, e chorando: doutor, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? E eu disse: eu me abraço com a sua dor, mas infelizmente ele respondeu em liberdade, e a justiça tem dito que ele pode continuar, já que recorreu, a responder o processo em liberdade. Mas com as modificações que são postas nesse Código de Processo Penal, para se ter uma condenação no júri, por exemplo, eu preciso de uma unanimidade em algumas situações do corpo de jurados, do conselho de sentença, que é assim que é chamado. Vou tentar falar aqui como cidadão e não como promotor de justiça. Se eu estiver falando um pouco técnico, pode me interromper, viu, Carla? E dizer: olha, justamente para que o nosso público possa entender. Explique isso melhor. A nossa Constituição diz o seguinte: a decisão do Tribunal Popular do Júri, ela é sigilosa. Ela é sigilosa de forma que eu tenho 7 jurados, para quem não entende como é que funciona, que estão colocados ali, incomunicáveis, não pode haver conversa nem discussão entre eles, nem entre eles e outras pessoas da sociedade, para votarem numa urna sigilosa, e tem que se adquirir a maioria dos votos
para uma condenação ou para uma absolvição. Finalizou os debates. Na hora que chega no quarto voto, chegou no 4-0, no placar de 4, que garante algum resultado, o juiz já para de contar. Porque se tiver 4-0, for 5-0, 6-0, 7-0, todos já vão saber que a votação foi unânime. Então, houve uma violação ao sigilo das votações. Então, isso para que é que serve? Para resguardar o indivíduo a exercer o seu papel de julgador naquele momento. Ele está ali naquela sociedade, naquela cidade, por exemplo, fui promotor de Parambu, uma cidade de 32 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Marcado pelo sofrimento, pelo IDH baixíssimo, segundo pior do Ceará, um povo trabalhador, lutador, humilde, mas que tem as pressões de qualquer outro local, seja de vizinhos, sejam de políticos, sejam de amigos. Imagine essa situação. Imagine a situação, Carla, de não poder o promotor de justiça fazer menção ao que foi apurado no inquérito policial durante a fase de investigação policial no tribunal do júri. Na hora que eu estou no debate sustentando uma tese, eu digo, olha, o réu, ele, acompanhado do advogado, que inclusive está aqui, senhor, ele confessou o crime, ou ele disse que foi assim, eu não posso mais fazer menção a isso. É impossível pela norma aplicada no Código de Processo Penal, que se propõe nesse PL 8045 de 2010, que vem sendo nominado de CPP do criminoso, Código de Processo Penal do criminoso, eu tratar de uma situação que foi posta, inclusive acompanhada de um advogado, na seara policial. Para que é que serve, então, a polícia e o delegado? Estas são algumas situações que causam perplexidade daqueles que atuam no sistema jurídico, inclusive advogados. Existem vários aperfeiçoamentos que merecem o sistema recursal, fazer o processo andar mais rápido, não ser atingido pela prescrição, diminuir o número de recursos, enfim. Claro que todo o aperfeiçoamento é bem-vindo, mas temos que ter muito cuidado, porque montar uma coxa de retalhos totalmente assimétrica, com modelos, por exemplo, de uma investigação defensiva, existe essa possibilidade no CPP, que é muito bonita ao se falar em uma investigação defensiva. A investigação hoje ocorre por autoridades públicas, concursadas, com órgãos correicionais e seguindo balizas regulamentadas nos seus estatutos próprios, sob pena de se cometer abuso de autoridade. Existe um instituto no CPP novo, baseado no Código de Processo Penal italiano, que lá existe a regulação da investigação defensiva. E aí eu pergunto, o advogado de defesa, por exemplo, o defensor público, realizando uma investigação defensiva, ele sai fazendo a apuração dos fatos, sem nenhuma regulação, pode, inclusive, neste meio termo, cometer o crime novo inserido no Código Penal de stalking, perseguição. Aquela prova ali vai ser nula. E as nulidades que ocorrem no sistema de processo penal, eles sempre maculam o processo e só pendem a beneficiar aquele réu. Eu agora vou ouvir um pouquinho aqui do doutor Luciano, porque pelo lado da OAB, né, eu queria que ele mostrasse ou tentasse explicar para o nosso público, o senhor Eric acabou de dizer, que ele foi ressuscitado nas últimas semanas um código que está sendo discutido aí há mais de 10 anos, né? Por que esse ressuscitamento aí desse código agora, na sua opinião, doutor Luciano? Bom, nós temos que entender o contexto, né, da formação do novo projeto, né? O atual código foi elaborado há bastante tempo, veio a Constituição Federal de 88, após ela, muita coisa mudou, né, e está contrário ao CPP. O legislador, para isso, para atender aos princípios constitucionais da Constituição, fez mini reformas no CPP, a exemplo da reforma de 2009, 2008, 2011, e agora, recentemente, no pacote anticrime, né? E, para isso, o Congresso está discutindo a reforma do novo Código,
para atender as decisões jurisprudenciais das cortes superiores, né, consolidadas, para atender aos princípios da Constituição. Alguns pontos aí levantados pelo nobre doutor Eric, né, nós, advogados, concordamos, né? O doutor falou da questão, pelo que eu entendi, da execução da pena, né, após a condenação pelo Tribunal do Júri. Esse tema está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e, pela simetria, já com aquele julgado de 2019 do Supremo, que entendeu que não existe condenação após o órgão colegiado, tem que se aguardar o trânsito em julgado, a não ser em caso de prisões cautelares. Eu entendo que o Supremo também vai manter a linha, né, de não autorizar a execução da pena logo após a condenação do Tribunal do Júri. Essa é a polêmica da segunda instância? Exatamente. Tem duas polêmicas, né? A questão do Tribunal do Júri, que é uma questão que já está no pacote anticrime, que o Supremo está deliberando sobre se é constitucional ou não. O Gilmar Mendes recentemente entendeu que é incondicional e o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista desse processo. E também tem a questão da execução da pena após a segunda instância, né, que o Supremo já deliberou em 2019. O senhor citou aí a lei anticrime, né? Ela não tem muita relação com o Código de Processo Penal ou são duas coisas que se complementam? O projeto do novo CPP, ele vai incorporar diversas normas, né, que foi objeto de mudanças, né, pela lei do pacote anticrime. A lei pacote anticrime é uma lei que alterou o Código de Processo Penal vigente. Eu queria saber agora do doutor Herbert Santos, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público aqui, se o senhor acha que isso vai deixar o Ministério Público de mãos atadas, né? Carla Soraya, doutor Eric, doutor Luciano e telespectadores. Na visão da Associação Cearense do Ministério Público, o PL 8045, que é o novo Código de Processo Penal, ele enfraquece não só o Ministério Público, enfraquece todo o sistema de justiça, enfraquece todo o sistema de segurança pública e, por consequência, enfraquece toda a sociedade. Eu trago alguns números aqui. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a PEC 37. Eu sei que a PEC 37, em junho de 2013, já foi deliberada por 430 votos pela rejeição e apenas 9 deputados votaram pela aprovação. Mas, naquele momento, o Brasil vivia um clima de muito patriotismo. As pessoas elas foram às ruas e defenderam a PEC 37, na verdade, a rejeição da PEC 37. E após essa rejeição, em junho de 2013, o que a gente vê agora, Carla, é o resgate dessa PEC, do texto da PEC, dentro da norma do Código de Processo Penal. Porque o legislador, no caso, esse substitutivo apresentado pelo deputado João Campos, lá do estado de Goiás, que é um delegado de polícia, esse substitutivo apresentado, ele retira o poder investigatório do Ministério Público, assim como a PEC, naquela oportunidade, queria retirar. E aqui nós não direcionamos críticas à polícia, pelo contrário, a Polícia Civil é sim uma parceira do Ministério Público e sempre foi. Mas a quem interessa a retirada do poder investigatório do Ministério Público? Eu tenho certeza que não é a polícia. Eu tenho certeza que interessa aos criminosos, aos corruptos, aquelas pessoas que não estão alinhadas com a lei. Eu vou fazer uma pergunta que pode explicar melhor também para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando. O que seria do Ministério Público, por exemplo, numa operação como a Lava Jato, se esse novo código, se essa nova norma já estivesse em vigor? Boa pergunta, Carla. Não só a Lava Jato iria por água abaixo, como o mensalão, no caso, a
a ação penal 470, que correu no Supremo Tribunal Federal, ela também não iria subsistir. Porque naquela oportunidade, assim como na Lava Jato, que o próprio Ministério Público Federal investigou e em parceria com a Polícia Federal, lá na ação penal 470, as condenações foram baseadas, inclusive, em indícios, em provas carreadas, no caso, juntadas para falar aqui um termo que os nossos ouvintes compreendam, exatamente foram juntadas na fase de inquérito. Então, naquele momento, na ação penal 470, que foi o mensalão, assim como na Lava Jato, se tivéssemos em vigor o novo Código de Processo Penal, essas duas operações não existiriam, seriam bastante prejudicadas. E eu trago aqui, Carlas, alguns números para passar para os telespectadores. Nós tivemos no Ceará, por exemplo, em 2019, 2.200 homicídios. E tivemos um aumento de 80% para o ano 2020, para 4.000 homicídios. Por que eu estou dizendo isso? Hoje o estado do Ceará, em 2020, teve o maior índice de homicídios do país. Nós vivemos num estado com a criminalidade muito alta, e em especial nos homicídios. E é como o doutor Eric trouxe aqui, eu também sou um promotor de júri, estou afastado, claro, aqui na presidência, mas já realizei cerca de 100 júris pelo interior do estado, e esse Código de Processo Penal, da maneira que aí está, ele simplesmente, ele não só prejudica a sociedade, como teremos um altíssimo nível de absolvições no tribunal do júri. Porque eu não vou mais poder, e o colega promotor lá do interior ou da capital, ele não pode mais usar a prova de inquérito. Isso é um absurdo. Então, aqui, na visão da associação, eu peço aqui a sensibilidade não só dos nossos parlamentares federais, mas também de toda a sociedade que converse com o seu deputado federal, com aquela pessoa que tem contato, para sensibilizar e para que a gente possa ter uma maior discussão desse projeto. Nós vivemos um momento, Carla, um momento muito sensível e desafiador da pandemia, onde mais de 400 mil brasileiros perderam suas vidas. Não é justo que o Congresso Nacional, nesse momento de luto, tente aprovar, toque de caixa, um projeto que irá prejudicar a sociedade. O senhor falou dessa história da pandemia, durante a pandemia, nós, e até nos bastidores a gente conversava sobre isso, a gente se ligou muito nas redes sociais. E algumas coisas, tanto da Lava Jato, do Mensalão e o que a gente tem ouvido aí, tem a ver com provas que foram colhidas em redes sociais. Eu quero saber dos três, de forma assim mais sucinta, tá, para que a gente possa explicar também ao nosso público, como é que está a questão das provas, como colhidas por escutas telefônicas, mensagens em redes sociais, né? De que forma isso pode ser usado para provar um crime, para inocentar alguém, né? A gente recentemente teve a história do menino Henrique, que foi assassinado, né? Que tem suspeitas e que troca de mensagens em uma rede social estão sendo usadas aí. Isso vai continuar? O Código Processo Penal vai ser atualizado para o que a gente vive hoje, né? E não em 1941? Então, quem quiser começar a discussão. Eu posso iniciar, seguramente. Vamos lá. Explicando o cenário atual, os colegas estão à vontade, doutor Luciano, se eu fizer algum equívoco, doutor Herbert Gonçalves também, se quiserem me corrigir, podem me corrigir logo de pronto. Mas no plano atual, existe a inviolabilidade da vida privada. O que é privado é sigiloso. Para eu usar como prova algo que foi tido a partir de conversas telemáticas, transmissões de dados ou conversa telefônica, somente com a ordem judicial. Então, se há alguém que merece ser investigado, se eu, por exemplo, inclusive se a polícia, ela, ao realizar um flagrante, se ela apreende como objeto do crime aquele celular que estava com o indivíduo sob a ação criminosa, ela não pode devassar o celular naquele momento. É intimidade daquele réu. O Ministério Público concorda com isso.
Precisamos de uma ordem judicial para averiguar aquele celular apreendido, inclusive no momento do crime. Para mim, isso é resguardar a Constituição Federal, e os tribunais superiores já entenderam dessa forma, é pacífico, e compreendemos essa necessidade. Mas com o Código de Processo Penal, as interceptações telefônicas e telemáticas, elas vão ser inviabilizadas. E eu digo por quê. Hoje, a construção probatória, inclusive para o viés de se condenar alguém, ela é a partir de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Em português leigo, do homem médio, quando eu junto várias situações, que em conjunto dizem, aquele rapaz ali realmente, ele praticou o crime, porque ele estava lá na hora, ele mentiu, disse que estava em outro canto, mas estava lá. Eu junto várias situações que vão argumentar, trazer o fato que aquilo existiu. O que é que acontece? Hoje, quando eu tenho uma suspeita de uma situação criminosa, eu vou e peço ao juiz que ele permita realizar uma interceptação ou uma interceptação ou uma quebra de sigilo de dados telemáticos. Isso a fim de apurar um lastro probatório que me permita, mais uma vez, de vez em quando eu fujo aqui da linguagem médica. Mas vamos ser conciso aí. Juntar um monte de provas para poder levar o juiz, e o juiz dizer, eu vou condenar esse cara, eu vou condenar esse sujeito. Atualmente, quando eu estou desconfiado, digamos assim, eu tenho suspeitas, eu peço para o juiz, olha, eu quero interceptar aquele indivíduo, porque ele está se relacionando, ele foi visto ali e tal, tem uma suspeita séria de que ele está praticando um crime. Eu posso interceptar? E aí o juiz vai dizer, pode. Beleza. Com o novo código, ele, para a interceptação telefônica e telemática, ele exige a mesma robustez, a mesma quantidade de informações, de indícios que se exige para oferecer a própria ação penal, para eu entrar com o processo criminal contra o réu. Significa dizer o quê? Se eu já tenho todas as informações para entrar com o processo contra aquele indivíduo, processo criminal, para que é que eu vou, então, atrás de interceptá-lo? Uhum. Então, ele praticamente deixa sem sentido o instrumento das interceptações, seja telefônica, seja a quebra de sigilo de dados, porque ele exige as mesmas condições que se exige para se processar alguém criminalmente. Está entendendo? Uhum. Doutor Luciano e doutor Herbert, querem complementar de alguma forma? Pronto. Na redação do novo código, existe um capítulo específico sobre provas digitais. Não sei se os senhores tiveram a leitura do projeto lá na Santa Parte. Antes da entrevista, eu estava vendo. É um capítulo extenso sobre prova digital, a colheita da prova. E eu acho que é interessante realmente debater mais esse ponto. Até porque hoje nós estamos na era digital. O código, por exemplo, permite que o inquérito seja todo em meios digitais, não em meio físico, como ocorre hoje. Então, essa parte do digital tem que realmente ser debatido, né, com toda a classe, a advocacia, o Ministério Público e magistratura. Doutor Herbert, complementar de alguma forma ou já posso ir para o intervalo? Carla, rapidamente, você tocou no assunto de interceptações telefônicas. Nós temos algumas operações realizadas no Ministério Público, por exemplo, no GAESF, que é sonegação fiscal, GAECO, das organizações criminosas, PROCAP. Então, essas operações estariam prejudicadas com o novo Código de Processo Penal. Quero só comunicar aos nossos ouvintes, nosso público que está acompanhando o Cena Pública, que a gente vai fazer rapidinho uma parada. Mas daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, para abordar questões como o juiz de garantias, a segunda instância, danos morais e uma dúvida, a prescrição de crime. Será que aquela família que perdeu um ente querido, assassinado, né, vai ver mesmo a impunidade e a prescrição de crimes vai continuar no novo Código de Processo Penal? A gente discute tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos de volta com o Cena Pública. O tema de hoje é o novo Código de Processo Penal. E entre os convidados que estão explicando para você, cidadão, como isso vai interferir no seu dia a dia e nas investigações aí contra a corrupção e tudo mais, estamos recebendo aqui no Cena Pública Dr. Éric Pessoa, promotor de Justiça do Ministério Público e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Herbert Gonçalves Santos, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, e Dr. Luciano Dantas, membro da Comissão de Estudos e Acompanhamento da Reforma do Código Penal da OAB Ceará. Eu deixei alguns pontos no nosso bloco anterior e eu gostaria que vocês abordassem comigo. É uma curiosidade que eu tenho, porque o Código Penal é enorme, imenso. Eu não sou da área do direito, mas eu tenho algumas curiosidades e de vez em quando eu percebo que muitas famílias se chocam com a quantidade enorme de recursos que um acusado entra na justiça, aquele julgamento se arrasta por anos e mais anos, enquanto isso a pessoa continua livre, e daqui a pouco o crime prescreve e não houve punição nenhuma. O novo Código de Processo Penal vai tocar nesse assunto? De que forma ele se propõe? Ou nem é citado nenhum tipo de mudança, né? Quem pode começar a responder essa questão? Soraya, a redação do novo projeto, ele preserva, né, diversos recursos, né, que já existem hoje, tem algumas diferenças de redação, e é importante que seja preservado a questão dos meios recursais para que possa comprovar a inocência de pessoas. Muitas pessoas atualmente estão condenadas, depois descobre que ela é inocente. Diversos casos, aqui no Ceará já ocorreu recentemente, o cara foi preso, sendo que depois, acho que foi até um processo da Defensoria Pública, depois descobriu que o crime foi praticado por outra pessoa. Então, acho que a preservação... Mas isso geralmente ocorre com pessoas que têm um menor poder aquisitivo, né? Quem tem recursos, quem paga um bom advogado, paga um escritório grande, vai arrastando isso por anos. Nem sempre, depende do caso. Depende do caso. Então, é preciso preservar a questão do sistema recursal atual, porque nós tivemos aqui o caso, por exemplo, e acho que é um caso pouco notório, sem falar na questão política, do presidente Lula, que passou vários tempos preso, né, foi denunciado, condenado em segundo grau, e agora o Supremo anulou a questão da sentença condenatória, né, em relação, por conta da suspeição do ex-ministro, né, ex-juiz Sérgio Moro. Então, é bom que seja preservado. Agora, a gente tem um caso também aqui no Ceará do assassinato do cineasta Eusélio Oliveira, que é o crime que se arrastou o julgamento por mais tempo, acho que é o mais longo da história, até mesmo do direito brasileiro, né? Então, são questões aí que se arrastam e a família vê aquela pessoa que assassinou o seu ente querido saindo pela porta da frente, como foi dito pelo Dr. Éric. Eu penso a seguinte situação. Realmente, o sistema prescricional, ele manteve-se, né, muito próximo do que se tem, e a questão dos recursos precisa ser vista com muito cuidado. Por que com muito cuidado? Para que o cidadão entenda, eu só discuto o fato, o que aconteceu, a realidade do mundo real, as pessoas, no primeiro e no segundo grau. Daí para frente, eu discuto matéria jurídica, os filigranas, aquilo que o pessoal chama de a brecha da lei, que é o que traz maior indignação à sociedade, é exatamente a tal da brecha da lei. Então, penso com a humildade, né, e respeitando o posicionamento diverso, nós temos que rever realmente as questões postas, especialmente porque, além das possibilidades previstas no Código, o advogado, assim como o doutor Luciano sabe muito bem disso, que conhece o regimento dos tribunais, ainda possuem outras possibilidades recursais. De forma que eu penso que o Código ele mereceria avançar, e aí a gente pergunta a quem interessa esse novo Código, porque um ponto que seria interessante atender os anseios da sociedade que clama por justiça,
que clama por palpar, ver, enxergar a punição dos criminosos, sempre havendo a possibilidade da tal da brecha da lei. Ah, foi absolvido fulano, mas por que prescreveu? É uma dor de partir o coração se dá um parecer pela absolvição quando se é membro do Ministério Público em razão de uma prescrição. Imagino que o juiz, quando vai absolver, também doa o coração dele esse sentido, ver aquela família sem resposta. Eu quero fazer só uma pequena observação em relação à questão dos processos, que quando a gente trata no processo, eu digo sempre que o que tem ali é o filé mignon do crime. Por que o filé mignon? Porque a maioria dos casos criminais não chega aos fóruns do Brasil. A cada 10 pessoas que morrem, apenas 2 casos se chegam a uma sessão de tribunal de júri. O nível de elucidação é muito baixo. Eu sofri uma tentativa de assalto no começo do ano com minha filha saindo da escola, mão armada. Eu consegui sair ileso, mas eu mesmo não procurei a polícia. Nem fez o boletim de ocorrência. Quantas subnotificações de crime ocorrem? Então, quando a gente chega ali, que às vezes se diz, mas muita gente é condenado, né? O nível de condenação é altíssimo, mas ninguém analisa as subnotificações, que só se chega ali o filé mignon, porque só vai virar processo que é flagrante. A maioria dos casos processuais, doutor Luciano, me corrija se eu estiver equivocado, doutor Herbert Gonçalves Santos, é por conta de flagrante. Se o cara foi flagrado na hora do crime, aí não tem jeito. Mas as investigações, elas são diminutas, salvo esses casos que o Ministério Público atua em nome do combate à corrupção, à tutela do patrimônio público, que realmente existe essa atuação destacada, né? Eu quero saber do doutor Herbert, antes da gente chegar em 2 questões que eu acho que vão demandar muito mais tempo da nossa conversa, sobre essa substituição aí de medidas cautelares com relação à prisão preventiva e também o fim da prisão especial, né? A pessoa tem um 2º grau, tem um 3º grau, melhor dizendo, né? É universitário, então ficaria numa prisão especial. Chegaríamos ao fim, realmente, dessa prisão especial? Carla, antes de precisamente entrar nesse ponto, eu gostaria só de fazer uma observação no que diz respeito aos recursos. De acordo com o projeto, lá no artigo 554, parágrafo único do projeto, há uma proibição do Ministério Público usar um recurso em uma situação que um réu ou um condenado, ele tem uma soltura por um juiz. Às vezes, e os erros ocorrem, se um juiz de direito, ele revoga, no caso, ele reverte uma prisão preventiva e solta, e expede um alvará de soltura, coloca uma pessoa, às vezes, perigosa nas ruas, o Ministério Público nada poderá fazer. Isso é muito grave, Carla. Eu alerto o cidadão. Isso é gravíssimo. O Ministério Público não tem mais o que fazer, de acordo com o artigo 554. Quando o juiz decreta uma prisão, o réu tem lá o instrumento do habeas corpus. E o Ministério Público e a sociedade, quando uma pessoa que é considerada, em tese, perigosa para a sociedade, e o juiz ele solta esse réu, e o Ministério Público vai com que cara o promotor de justiça vai olhar para a família da vítima e dizer: lamento, nada posso fazer, porque a lei amarra no artigo 554. Então eu alerto essa situação, uma situação gravíssima, eu alerto toda a sociedade para esse absurdo que o projeto traz, especificamente nesse artigo. E com relação eu ia dar continuidade perguntando sobre a questão das medidas cautelares e da prisão especial, mas o que a sociedade pode fazer, então, para se mobilizar, né? O público que está nos acompanhando aqui, com certeza, muita gente está indignada. Então, o que eles podem fazer? Né? A gente vai ficar esperando de braços cruzados enquanto vocês, que são da área do direito, que são juristas, vão tentar modificar isso, ou a gente vai deixar passar como tudo aqui no Brasil? Perfeito, Carla. Sua observação é muito pertinente. As associações, Associação Nacional CONAMP,
o seu presidente Murrieta está fazendo um belíssimo trabalho, um brilhante trabalho a nível nacional, e cada presidente da sua associação, do seu estado, das 27 unidades federativas também estão fazendo. Mas o Ministério Público sem o cidadão, sem a sociedade, não é nada. Os alicerces das instituições é exatamente o cidadão que paga os impostos. Então, eu peço aqui a colaboração do cidadão que está nos assistindo, do deputado federal que está nos assistindo, para esse cidadão chegar junto ao seu deputado. Todo cidadão conhece algum deputado federal da bancada do Ceará, são 22 que estão aí na ativa, para sensibilizar esse deputado da forma assodada e também desses dispositivos nefastos à sociedade. Então, Carla, o Ministério Público pede o apoio de toda a sociedade cearense, dialogue com o seu deputado, mande uma mensagem no Instagram do deputado, busque dialogar com a bancada no que diz respeito a sensibilizar e alertar sobre os efeitos nefastos que o PL 8045 pode causar não só à sociedade cearense, mas a toda a sociedade brasileira. Doutor Luciano, e a OAB, com essa comissão do qual o senhor faz parte, né, que estuda e acompanha aí essas modificações do Código Penal? Então, a comissão está acompanhando, né, os passos da comissão especial que está discutindo, né, o novo código. A gente está analisando os pontos, a gente vai fazer um manual de artigos sobre pontos, né, importantes da redação do novo projeto. A gente está acompanhando e discutindo. Apesar que está sendo à distância, né? Uhum. Mas de que forma, por exemplo, a população pode também ter acesso a essas discussões? Vocês fazem interações que podem ser acompanhadas, por exemplo, pelas redes sociais, no YouTube? Bom, a comissão da Câmara dos Deputados, ela transmite, né, as sessões que discutem a redação do novo código, e a sociedade pode acompanhar no YouTube. Ontem mesmo eu acompanhei, acho que antes de ontem, uma sessão que estava discutindo. E então os e-mails, né, e-mails de deputados, e-mails dos representantes, né, tem todo esse canal, né, de comunicação. Por exemplo, se a população, né, se organizar de forma ativa, né, ela pode, por exemplo, pedir a inclusão ou a retirada de algum ponto desse código, desse novo código? Eu entendo que o eleitor, né, que votou no seu deputado, ele pode ter um canal, né, com o deputado e mandar um e-mail, porque todo deputado, né, principalmente os deputados da comissão que estão lá, eles têm essa prerrogativa, né? Agora vamos aos dois pontos que eu acho que são os de maior polêmica desse Código de Processo Penal, que é a segunda instância e também o juiz de garantias. Vamos explicar para o nosso público o que é que cada um significa, né, e como isso pode modificar a análise de processos e impactar na vida, no dia a dia do cidadão comum. Doutor Eric. Bem, só para complementar também a questão da manifestação da sociedade, é interessante que todos têm acesso às redes sociais, faz comentário no perfil do seu deputado, no perfil de outros deputados. O poder emana do povo e o deputado, eu tenho certeza que ele vai procurar fazer aquilo que é interessante para a sociedade. Ele precisa saber os reclames da sociedade. Se o eleitor está distante dele, ele não tem como saber exatamente o que se quer, né? Então, é interessante que todos façam essa movimentação. Em relação ao juiz de garantias, nós temos essa incidência desta figura no processo penal a partir do pacote anticrime, que criou este juiz que fica distante do julgamento e funciona no momento de instrução processual. É uma figura que ela, ao meu ver, é interessante. A suspensão atual pelo pacote anticrime do Supremo Tribunal Federal e a aplicação de juiz de garantias em virtude de uma inviabilidade de se fazer existir este juiz pelo corpo de magistrados que temos no Brasil. Mas não vejo um grande problema
essa situação, né, uma opinião pessoal do juiz de garantias. O que se quer, na verdade, para que o telespectador entenda, nós temos num processo um juiz que acompanha toda a produção probatória, toda a formação das provas. Então, o policial está investigando, o promotor requisita novas provas, isso vai passando pelo juiz, ele vai fazendo o meio de campo, digamos assim, distribuindo a bola. Ele já vai estudando aquela questão, né? Já vai formando algumas opiniões a respeito daquela questão. Ele pode, no íntimo convencimento dele, formar alguma opinião. Às vezes ele requisita alguma diligência. Essa diligência, por exemplo, pela leitura do Código de Processo, desse novo Código de Processo, o juiz só poderia requisitar diligências favoráveis à defesa. Mas observem bem, quando ele requisita uma diligência, por exemplo, um exame de DNA no vestígio, lá no local de crime, de repente pode ser até prejudicial. Olha como é confuso, vai criar uma nulidade. O juiz de garantia seria esse ator que iria participar do processo nesse momento, mas na hora de julgar, ele não se envolveria no caso. Haveria outro juiz. Eu não vejo como um malefício. Atualmente, eu penso que não há a possibilidade de se duplicar o número de magistrados que existe no Brasil, o número de físico, de estrutura física para a atuação desses magistrados. Então, existe essa dificuldade, mas não vejo com maiores problemas como outros que existem. Essa questão se levantou, e aí eu já passo também para o doutor Herbert e doutor Luciano, por conta das várias acusações que pairaram sobre a suspensão ou não, a isoneidade ou não, a imparcialidade ou não do juiz Sérgio Moro? Doutor Luciano. Eu acredito que teve influência, mas eu acho que o juiz de garantias, alguns países adotam esse sistema. Né? Tem assim de cabeça qual país já adota o juiz de garantias? Salvo engano, a Itália, salvo engano. Mas não... Doutor Herbert, o senhor também acha que pode ter uma influência de tudo isso que se falou, se disse, e também das últimas questões aí com relação ao juiz Sérgio Moro? Carla, possivelmente. E aqui, sem entrar no mérito da questão da Lava Jato, nós sabemos que é um tema bem polêmico e tem alguns detalhes aí, mas eu gostaria de citar aqui uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso: a corrupção, ela quer vingança. E ela está indo com tudo para cima do sistema de justiça. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso foi muito feliz na sua frase. O Ministério Público, agora, principalmente, né? Foi muito atacado. Sem dúvida, Carla. O Ministério Público está sendo alvo de uma campanha aí de vingança por parte de alguns, infelizmente, de alguns parlamentares, acredito que uma minoria, porque uma minoria mal intencionada, mas o Ministério Público está sendo alvo, sim, de ataques, e não só o Código de Processo Penal, Carla. Nós agora está em andamento também no Congresso a PEC 05, que agora altera a composição completa do Conselho Nacional do Ministério Público e coloca a corregedoria do Ministério Público para a Câmara, para o Senado, e com todo respeito à OAB, para a OAB, porque nós entendemos que as instituições devem ser independentes e autônomas entre si, a harmonia dos poderes deve existir. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de ataques às instituições. Eu volto para o doutor Luciano, para daqui a pouco retomar o doutor Eric. Doutor Luciano, a questão também do julgamento em segunda instância veio também por conta de tudo que aconteceu aí com Lava Jato, Mensalão, né? Nunca se discutiu tanto direito nesse país. Na verdade, o Supremo mudou de posição em algumas situações, né? Mudou de posição em 2015, salvo engano, onde ele passou a permitir a execução da pena, sendo que antes, né, num processo, que o relator, até o Eros Grau, o ministro, entendeu ao contrário, entendeu que não caberia execução. Em 2015, talvez de forma causuística, o Supremo mudou a posição e passou a aceitar a execução da pena, e aí, em 2019, mudou, né, a posição anterior. Mas essa posição, na minha opinião, está em consonância, né, com a Constituição Federal, que estabelece que
a inocência preserva-se até o trânsito em julgado. Doutor Eric. Bem, Carla, a posição deste humilde membro do Ministério Público que vos fala, eu penso que existe o princípio da presunção de não culpabilidade, mas que deve ser harmonizado com outras situações. Se presume que determinado indivíduo é inocente, mas a própria Constituição também prevê a soberania dos vereditos, ou seja, a soberania do que decidiram os jurados em uma sessão plenária de júri. Portanto, ao meu ver, havendo uma condenação pelo crime de homicídio após um julgamento e uma sessão popular do júri, o cumprimento da pena ele já deve se dar naquele momento, ele já deve sair preso ali do Tribunal Popular de Júri para o cumprimento de pena. E nos outros casos, eu acredito que a presunção de não culpabilidade, ela dá ao acusado no processo penal um direito de revisitar as causas que o condenou. Então, ele vai ter isto, analisando os fatos, mais uma vez eu observo essa situação, no segundo grau, no tribunal. Então, havendo a condenação no órgão colegiado, eu penso que já deve, sim, existir a imediata execução da pena, uma vez que os fatos não mais serão discutidos nos tribunais superiores. O que ocorrerá ali vai ser discussão de filigranas processuais, das brechas da lei, do sistema recursal. Houve uma nulidade porque aquela prova foi colhida errada. Então, o meu pensamento, inclusive, em congruência com o ordenamento jurídico internacional, quando traz a questão da não culpabilidade, esse primeiro momento de revisão, é um segundo grau de jurisdição que todos têm direito, né? Então, esse é o pensamento que eu tenho, e eu acredito que seja o que é de anseio de toda a sociedade. Nós temos que pensar a lei como o homem médio pensa, o que é justo, o que é ideal para a sociedade, o que é ideal para o povo. Lembrando que o cumprimento de pena, ele tem um papel didático de inibir as outras pessoas de também infringirem as leis. Eu vou retomar aqui duas coisas que eu perguntei, e aí depois vão puxar minha orelha. Ela perguntou e a gente não teve resposta. Sobre a prisão, o fim da prisão especial, vai realmente, acham que é possível que caia o fim da prisão especial? Eu acho que a redação do novo código não vai mudar esse aspecto, não. Vai continuar, então, né? Na minha opinião, eu acho que vai continuar. E as medidas cautelares substituindo aí a prisão preventiva? Também é previsto no CPP, na atual redação. Inclusive, eu vi algo interessante na redação do novo código, que é a suspensão das redes sociais, algo que existe no processo eleitoral, também está previsto no Código de Processo Penal, né, no novo código, a suspensão, né, das redes sociais, principalmente nos crimes contra a honra cometidos pela internet. Fake news também vão entrar nesse novo código? Fake news já entrou no Código Penal, né? Entrou numa alteração legislativa agora desta semana, que acabou com a Lei de Segurança Nacional e incluiu a questão da fake news. Exatamente. Também, doutor, pois não. Na questão da derrubada dos vetos, né? Tem uma previsão, né, na derrubada dos vetos do pacote anticrime. Teve algo sobre relação a crimes nesse sentido aí. Aí quem está nos ouvindo aqui e está sabendo que a gente está discutindo o Código de Processo Penal e ouve o doutor Eric dizendo que caiu a Lei de Segurança Nacional no Código Penal, né? São duas coisas diferenciadas? A Lei de Segurança Nacional é um sistema próprio, era uma lei própria, não se confundia com o Código Penal nem com o Código de Processo Penal. Com a sua revogação, aquelas diretrizes que estavam lá postas deixaram de ter aplicação. Algumas situações que se desenhavam no momento passado e que se pode buscar repaginá-la para o momento atual foram inseridas no Código Penal, como essa situação das fake news, né? Então, o que aconteceu no momento foi esse, mas isso não está relacionado intrinsecamente com a questão do Código de Processo Penal
nesse PL 8045 de 2010. Bom, a Lei de Segurança Nacional tem sido citada nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Vários políticos aí têm falado muito dela. E ela caiu agora, né? O que ela dizia e o que é que pode ter feito com que ela desaparecesse? Doutor Herbert. Carla, são sistemas diferentes, né? E a questão da regulamentação em lei própria e a regulamentação no próprio Código Penal. Então, há a situação das fake news e de crimes que possam abalar de alguma forma a segurança nacional. Então, são regulamentações diferentes e em que diz respeito ao aspecto que pode ou não ter sido derrubado, realmente não teria como entrar nesses detalhes. Mas é como eu digo, são situações particulares e situações distintas umas das outras. E era uma lei da época da ditadura, né, doutor Eric? Pois bem, a Lei de Segurança Nacional, que está sendo discutida a sua revogação, ela traz alguns tipos penais, né, que é como se define o crime, amigo telespectador, tipo. Aquilo que está escrito na lei a gente chama de tipo penal. Então, algumas situações que estabeleciam ataques às instituições democráticas, ao processo eleitoral, enfim, as situações que se via em um passado e que hoje não mais são tão próprias do Estado Democrático de Direito que o país vive atualmente, foram requalificadas, repaginadas, e ao invés de estarem postas naquela lei de segurança nacional, serão inseridas no próprio Código Penal, como a questão da fake news, como a questão de ataque às instituições, como a questão das fraudes processuais eleitorais. Estas situações estão sendo discutidas para serem inseridas no Código Penal. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, que é tramitação paralela com o que a gente está discutindo em relação à questão do PL 8045. E eu tenho certeza que a gente vai discutir muito mais, né? Eu já deixo aqui o convite para algumas próximas participações, porque essa discussão da mudança do Código de Processo Penal vai ainda gerar muita polêmica, muita gente ainda precisa entender melhor, principalmente o cidadão. E como a gente está chegando aqui, infelizmente, ao fim do Cena Pública, já deixo o meu convite para que cada um de vocês possa retornar e participar aqui, e eu quero as considerações finais de cada um. Por favor, eu vou começar então com o Dr. Luciano Dantas, representante da OAB aqui na nossa discussão. Agradeço à TV Ceará pelo brilhante evento, debate. Infelizmente, não está sendo possível, né, o debate pessoal, né, estúdio, infelizmente, mas logo, né, passada aí a questão da pandemia, possamos aí nos reunir. Realmente discutir uma nova lei, um novo projeto de uma nova lei, também um Código de Processo Penal com vários artigos, realmente é algo complicado de debater. São várias nuances dentro desse projeto, né? Mas eu acho que os pontos principais que existe divergência, né? Acho que hoje deu para discutir a questão da execução da segunda instância, do juiz de garantias, né? A questão de prova, né? Prescrição. E a gente vai discutindo outras questões assim que elas sejam levantadas aí no decorrer desse processo. Muito grata, doutor Luciano Dantas. Doutor Eric Pessoa, sua participação. Carlos Soraya, eu fico muito feliz em poder participar de um momento importante da formação de opinião da sociedade cearense diante desta TV tão prestigiada que é a TV Ceará, com um colega de brilhantismo como o doutor Herbert Santos, o doutor Luciano Dantas, que faz um papel, percebemos a responsabilidade dele com o trato no tema, nada de paixões, mas um estudo técnico. E eu aproveito o espaço para fazer um apelo à sociedade que procure o seu deputado. Claro que ninguém tem o telefone dele, né? Ou, às vezes é difícil o e-mail, mas as redes sociais, o Instagram, o Facebook, façam este comentário junto para ele sentir a situação de preocupação que nos aflige sobre a impunidade que pode ser trazida a partir
de uma temerária aprovação deste Código de Processo Penal que se discute no PL 8045. Mais uma vez, meu muito obrigado e espero que a sociedade faça o seu papel. Nós que agradecemos. E agradecemos também, doutor Herbert Santos, que aqui está como presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Suas considerações, doutor Herbert? Carla, em nome da Associação Cearense do Ministério Público, agradeço o convite da TV Ceará, uma TV muito tradicional e muito respeitada em toda a sociedade cearense. Agradecer também ao doutor Eric e ao doutor Luciano Dantas pelo elevado nível das discussões, uma discussão muito técnica, como bem pontuou o doutor Eric, livre de paixões, e aqui demonstra o compromisso dos entrevistados com a sociedade cearense. E aproveito também, Carla, para fazer mais um apelo ao cidadão cearense. Converse com o seu deputado, se não tiver o contato do deputado, envie uma mensagem via Instagram, e-mail. Hoje no Google é fácil conseguir o e-mail do gabinete do deputado federal ou da assessoria daquele deputado. É importante a união de toda a sociedade e do engajamento de todos para que no futuro a gente não venha a se arrepender das omissões e da participação da sociedade. A sociedade tem que participar de uma maneira ativa e o Ministério Público, como defensor da sociedade e como defensor e como fiscal do ordenamento jurídico, deve e sempre estar ao lado do cidadão. É isso que a gente pede enquanto instituição. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço mais uma vez ao doutor Eric Pessoa, promotor de justiça do Ministério Público e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradeço ao doutor Herbert Gonçalves Santos, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, e doutor Luciano Dantas, membro da Comissão de Estudos e Acompanhamento da Reforma do Código Penal aqui na OAB Ceará. O nosso agradecimento principal também vai para você, nosso telespectador e internauta que nos acompanha aqui na TV Ceará. Lembrando que esse programa fica disponível para vocês na íntegra no YouTube da TV Ceará e você pode também acompanhar através das redes sociais, no Instagram, Facebook. E não esqueça, temos também uma reprise no domingo. Então, assista, compartilhe, mostre para a comunidade, para os seus amigos, para a sua família, para que os seus direitos possam ser respeitados e que o Código de Processo Penal possa também fazer isso por você. Mais uma vez, muito grata a todos e até a próxima oportunidade.